Então hoje eu convidei a Juliana Monteiro, querida professora, amiga. É verdade, né? verdade. A gente sempre foi amiga, né, É Lívia? verdade, Ju, é verdade. Para a gente poder falar um pouquinho sobre o preventivo, a faixa etária que as pacientes devem começar a acolher, a importância de se cuidar, né, Ju? Na verdade, as pacientes têm muita dificuldade em entender essa recomendação do Ministério da Saúde, das diretrizes do INCA, né, em relação ao rastreamento do colo do útero. Primeiro, sobre a faixa etária, que é de 25 a 64 anos. E aí, essa questão do rastreio, primeira coisa, né, é importante a gente falar. É importante a gente colher o preventivo acima de 25 anos, mas examinar a paciente, a gente vai examinar sempre, né? E por que colher acima de 25 anos e não antes, independente do início da vida sexual dessa paciente? Porque os estudos vêm mostrando que as meninas, né, que começam a ter relação na adolescência e até 20 e poucos anos, é o momento em que elas têm contato com o vírus do HPV, que tem contato com mais parceiros, e que acontecem as lesões pré-neoplásicas realmente. Mas a imunidade dessas pacientes é ótima, que a gente chama de imunogenicidade, né? É muito boa. E o vírus, o HPV, né, ele é um vírus, então ele depende da imunidade dessa paciente e de outros cofatores para se desenvolver a lesão pré-neoplásica. Então, por exemplo, pacientes imunossuprimidas, elas saem dessa faixa etária, né? Algumas situações especiais saem dessa faixa etária. É importante dizer que tem exceções. Tem exceções. Não é para todo mundo. Né? Mas a gente trabalha com medicina baseada em evidências e as evidências mostram que nessa faixa etária faz lesão pré-neoplásica, mas a lesão regride. E aí, se a gente for atuar em cima disso, né? Então, por exemplo, uma menina de 18 anos que faz um baixo grau, né? E se repete, faz um baixo grau. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer excisão de lesão? A gente vai estar fazendo uma iatrogenia nessa paciente. O que é iatrogenia? É uma ação médica exagerada, né? Sim. Então, a gente vai estar prejudicando o futuro obstétrico dessa paciente. É uma paciente que a gente vai ter que pode ter uma miniorrex prematura no futuro, né? Uma bolsa rota prematura, um parto prematuro no futuro. Tem que fazer uma cerclagem. Né? E é uma menina que essa lesão ia regredir. Então, a gente também tem que trabalhar dentro da medicina o super tratamento, né? Que a gente chama de choosing wisely, né? Que é super tratar, né? E os estudos vêm mostrando. E é só examinar essa paciente. Então, mas eu conheço um caso. Sim, existem exceções à regra e a gente vai respeitar isso examinando essas pacientes, fazendo exame especular anualmente, respeitando as queixas. Então, tem uma queixa de uma leucorreia que não melhora. Um sangramento. Ou um sangramento, né? E aí a gente vai ver, de repente, uma paciente que está até com uma imunidade baixa por alguma doença que também não foi diagnosticada, ou um sorotipo de HPV super oncogênico, que é raro também, né? Os mais comuns são 16 e 18. E é respeitar, né? A gente poder respeitar essa faixa etária, que é a faixa etária de maior incidência do câncer do colo. Então, a gente para com 64 anos também por isso. Porque após essa faixa etária, é muito raro se morrer de câncer de colo de útero. Sim. Lembrando que isso que a Juliana está falando, gente, de baixo grau, alto grau, são os resultados do preventivo. Aquele material que a gente leva, né, para o laboratório analisar, ele retorna com esses resultados. Né, Ju? Eu costumo dizer que o câncer do colo do útero, ele é o único câncer que a gente pode prevenir. Por isso que chama preventivo, né? É verdade. Que nós, ginecologistas, chamamos de citologia, né? E por isso a importância de se fazer também dentro da recomendação do Ministério da Saúde ou dentro da recomendação do seu ginecologista, né? E isso também é importante. A individualização de cada paciente. Verdade. Né? Eu sempre falo isso. Igual o tratamento. Eu sempre falo, às vezes a paciente fala, doutora, mas eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso. A gente individualizar e respeitar e dentro da nossa profissão, né, dentro da nossa área, poder indicar, olha, o seu tratamento é esse ou esse, né? Essas são as suas opções. Sim. Porque também a gente tem muita dificuldade, Lívia, das pacientes fazerem o segmento. É verdade. Né? Respeitar essa sua indicação. Então, eu posso esperar 6 meses, mas aí a paciente não volta nos 6 meses. Né? Igual, por exemplo, a gente pede, né? Volta
vamos fazer um procedimento. Isso, e aí a paciente acha que... E outra coisa que a gente tem muita dificuldade no câncer de colo de útero, que as pacientes não levam tanta importância quanto no câncer de mama, porque elas não veem. Né? Então, ela não é esteticamente vista ou falar, né? Então, a paciente acaba deixando para depois a importância. E geralmente o câncer de mama elas dão mais importância porque é estético, porque tá vendo, tá olhando a lesão, diferente do câncer de colo de útero. É verdade. Então, a paciente às vezes palpa a lesão. Isso, e no colo de útero elas não veem. Então, só procura, às vezes, também quando tá com a lesão, né? Sim. E agora, assim, falando um pouco mais, né, de já a doença instalada com indicação da cirurgia, o tratamento tardio e a progressão da lesão muda até a cirurgia, que vai ser proposta para ela, né? E as pacientes também não têm essa noção. Elas já acham que a esterectomia, tirar o útero e acabou o problema, né? Sim. E aí eu falo que às vezes não é só uma esterectomia, é uma cirurgia ampliada, que requer, né, retirada de outras estruturas. Então, às vezes ela precisa ir por etapas. Fazer o CAF, ou fazer a biópsia, ou fazer o cone, e depois a gente vai ver que tipo de cirurgia, ou às vezes não é cirúrgico, né? Porque a cirurgia não vai contemplar o tratamento adequado. E é importante falar também, eu sempre falo isso para os pacientes, Lívia, quando a gente dá um diagnóstico de câncer para o paciente, né, seja câncer de mama, câncer de colo de útero, parece que o mundo acabou, que a paciente vai morrer. Só quem já passou por essa sensação sabe o que é. Mas eu sempre coloco para elas que, às vezes, o tratamento tem cura, né? Muitas das vezes, a maioria das minhas pacientes saem curadas. Ainda bem. Né? Então, eu falo que é como se elas estivessem passando numa tempestade no mar, mas que uma hora elas vão chegar lá na praia e vão avistar o mar, vão ter a contemplação da vista do mar. Então, é um processo que eu passo com essas pacientes, né? Você também passa lá com a gente. E desde o momento do diagnóstico até o final do tratamento. E que a gente sabe que depois a maioria fica bem quando respeita essas recomendações. Sim, né? É verdade. Isso é muito bom, né, Ju? É o que motiva a gente a continuar, né? É verdade. Então tá ótimo. Então, só para lembrar, fez o preventivo, busca o resultado. Verdade. Segue as recomendações. Vai ao médico, leva o resultado. Não deixa para levar o resultado 2, 3 anos depois, Verdade. que já tá na hora de fazer outro. Né? E as coisas talvez já mudarem e a gente perdeu tempo. O que a gente tá falando aqui é hoje. Essas recomendações, elas são sempre atualizadas, né? Então, tudo muda o tempo todo. A medicina é isso, a gente tá sempre estudando por isso. Exatamente. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada.